abrir suas Bíblias no Salmo 40. Salmo 40, nós estamos estudando a respeito de oração no livro dos Salmos. Hoje nós vamos ver que a oração é uma oportunidade de esperarmos no Senhor. A oração é uma oportunidade de esperarmos no Senhor. E como eu tenho feito durante as últimas semanas, nós vamos aproveitar o conteúdo desse salmo para dirigir o nosso tempo de oração. Então nós vamos orar a respeito dos princípios e conceitos que nós encontramos aqui dentro desse salmo. E para incluir todas as pessoas, mas na verdade estamos gravando, então deixa eu ler o texto, eu ia pedir para todo mundo ler, mas gravando fica melhor, então vocês podem acompanhar aí nas suas Bíblias. Salmo 40, vou ler o salmo inteiro, são apenas 17 versículos. É um salmo de Davi, diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo deste livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Deixa eu orar. Senhor, certamente nós clamamos assim com Davi: seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido porque Tu és o Deus de maravilhas, um Deus que tens feito grandes coisas. Seja engrandecido porque Tu és o nosso Salvador, o nosso Libertador. Seja engrandecido, ó Deus, porque Tu és um Deus que se compadece de nós, um Deus que é o nosso amparo, um Deus que demonstra amor, um Deus que demonstra misericórdia. E mesmo quando somos cercados, ó Deus, por pessoas e situações que desejam nos destruir, o Senhor é um Deus que tem sido o nosso amparo, um Deus que é a rocha
sobre o qual temos firmado os nossos pés. Então hoje à noite, Pai, durante esse tempo na Tua Palavra, esse tempo de louvor e de oração, seja engrandecido aqui em nosso meio e fortaleça a nossa fé, ó Deus, para que venhamos a Te render glórias e compartilhar dos Teus feitos com as pessoas ao nosso redor. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Hoje à noite nós vamos ver que a oração é uma oportunidade de esperar no Senhor, de esperarmos no Senhor. Quantos aqui gostam de esperar por alguma coisa? Alguém? Assim, você gosta mesmo de esperar? Alguém? A espera raramente é agradável. Até quando a gente vai no médico, né, doutor José? A gente fica na sala de espera. A gente não gosta muito daquele tempo na sala de espera. A gente fica olhando o relógio, às vezes demora. Às vezes quando a gente sai para comer alguma coisa e demora para sair a refeição, a gente fica naquela ansiedade, querendo comer, mas não chega. A gente não gosta de esperar. A nossa tendência humana é de querer resultados imediatos. A nossa tendência é de receber respostas imediatas. Mas boa parte das vezes a vida cristã é uma de esperas, esperando no Senhor para dar direção, esperando em outros. A espera faz parte da jornada cristã, e a razão é porque a espera tem a ver com a nossa transformação interior. Eu já ouvi muitos dizerem, e eu concordo, que o importante não é aquilo que nós estamos fazendo, mas aquilo que Deus está fazendo em nós. Não é tanto o destino quanto a jornada que vai nos levar até lá. Então, eu queria compartilhar hoje à noite por alguns momentos, alguns princípios que nós enxergamos aqui sobre a oração sendo uma oportunidade de esperar no Senhor. Eu vou compartilhar alguns princípios apenas dos primeiros 4 versículos desse salmo. Depois nós vamos orar usando o salmo inteiro, mas os primeiros 4 versículos, nós encontramos aqui uma visão muito interessante sobre o esperar. Nós sabemos que a espera é algo que nós encontramos ao longo das Escrituras. Em Isaías lemos que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, né? O Senhor renova, restaura, fortalece aqueles que estão fracos, aqueles que estão cansados, aqueles que vão tropeçar, mas quando a gente espera no Senhor, Ele nos fortalece. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, Ele está nos transformando no nosso interior. Davi foi um homem que sofreu muitas coisas na vida, né? Davi teve problemas com alguns pecados, encontramos problemas familiares, conflitos dentro da família, até a nação se dividiu por conta das consequências familiares que foram se manifestar mais tarde, depois de Salomão. Davi perdeu alguns filhos morreram. Davi foi um homem que participou de várias guerras, foi um homem que sofreu engano e foi trapaceado. Teve amigos próximos que lhe trapacearam, inclusive um dos seus próprios filhos. E em meio a todo esse sofrimento, em meio a todas essas lutas e desafios que Davi enfrentou, vez após vez nós encontramos ele dizendo: espere no Senhor, confie no Senhor, olhe para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus que firma os nossos pés, o Senhor é um Deus que livra, o Senhor é um Deus que nos fortalece. Então, alguns princípios sobre esperar no Senhor. Versículo 1. Espere no Senhor e Ele lhe ouvirá. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, o primeiro princípio é: espere no Senhor e Ele lhe ouvirá. Por meio da oração, mesmo que seja oração que seja longo prazo, orando sempre pela mesma coisa, espere no Senhor.
Por quê? Porque encontramos aqui esse retrato, até um retrato que eu compartilhei na semana passada, de um Deus que se inclina para nós, um Deus que ouve quando clamamos por socorro. É um retrato muito bonito de alguém querendo ouvir de perto o seu clamor, a sua necessidade, a sua ansiedade. Não é alguém que está ali distante, despreocupado, alguém que não se importa, alguém que não se interessa, mas é um Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor por socorro. Então, primeiro princípio, espere no Senhor e Ele lhe ouvirá. Espere no Senhor que Ele vai se inclinar na sua direção para ouvir o seu clamor e Ele responderá. Segundo princípio, no versículo 2, espere no Senhor e Ele te livrará. Temos aqui um retrato muito legal. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Agora, tem muitos que vão utilizar esse retrato para falar sobre o pecado, né? Que você está atolado na lama e você precisa ser removido desse poço. Mas não é necessariamente isso sobre o qual Davi está falando, não. Ele está falando sobre as lutas da vida, sobre essas angústias, sobre essas guerras, esses conflitos que ele enfrentou, que o Senhor tirou ele dessa situação quando ele estava atolado na lama. E o contraste aqui é muito lindo, de ter sido tirado do atoleiro de lama e colocado sobre uma rocha onde os pés estão firmados. Então, não sei se você já teve no meio da lama, mas eu me lembro quando era criança que muitas vezes lá no interior de Pernambuco a gente ia fazer uma visita ou fazer um culto até num sítio, alguma coisa, e na época de chuva a gente andava nas estradinhas de terra, de barro, e quando chovia tinha hora que atolava mesmo, ficava ali os pneus rodando. E eu me lembro de um determinado lugar que a gente ia de vez em quando, que era uma subida, era quase uma serra de barro. E quando chovia, era quase que impossível subir, porque o carro ficava deslizando, às vezes atolava na lama. Então é esse retrato que eu tenho, de ficar atolado, de ficar ali sem poder andar para frente. E muitas vezes nós ficamos atolados nessa vida, né? Por diversas situações. Pode ser por pecado, pode ser por uma situação difícil que nós estamos enfrentando e a gente não sabe como é que a gente vai sair daquele atoleiro, né? daquela lama. Mas Deus é um Deus que, quando nós oramos, Ele fala: espere em mim, porque eu vou chegar do seu lado, eu vou te tirar do atoleiro e eu vou firmar os seus pés sobre uma rocha. Não está dizendo que a gente vai ter uma vida de só beleza, não, só mar de rosas, mas quer dizer que quando nós passamos por esses momentos, Deus chega do nosso lado e Ele firma os nossos pés sobre a rocha. Quer dizer o quê? A gente não fica mais atolado, a gente pode passar pela situação, mas firmado sobre a rocha. Confiante de que Deus é quem conduz os nossos passos. Então, tem até um cântico depois que a gente vai cantar, uma parte desse versículo aí, sobre ser tirado do poço do lamaçal. Espere no Senhor e Ele lhe ouvirá. Espere no Senhor e Ele te livrará. Terceiro princípio, espere no Senhor e Ele lhe dará um novo cântico. Versículo 3. Espere no Senhor e Ele lhe dará um novo cântico. Davi escreveu assim: me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Essa ideia de ter um novo cântico colocado no coração é uma ilustração muito, muito bonita, né? Não sei se você já passou por uma experiência tal, mas eu me lembro muito bem dos dias quando eu saí do hospital, recebi alta, cheguei em casa, e os primeiros dias eu gastei horas e horas e horas simplesmente ouvindo louvores. Eu não tinha força para tocar o violão, não tinha força nem para cantar, mas simplesmente ouvindo os louvores, eu diria que colocou um novo cântico no meu coração.
E muitas vezes acontece quando nós passamos pelos vales da vida, seja uma doença prolongada, seja uma dificuldade financeira, seja um conflito com outra pessoa, mas muitas vezes isso nos realmente deixa fadigados, cansados, sobrecarregados. E quando Deus nos coloca sobre a rocha, Ele firma os nossos passos, Ele renova as nossas forças, como vemos em Isaías, parece que brota de dentro de nós um desejo de louvar, um novo cântico. Eu achei esse salmo muito interessante, porque na maior parte das vezes, quando Davi escreve os seus salmos, ele começa com alguma luta, com alguma dificuldade, ou até com algum lamento, ou alguma reclamação. E depois ele vai dizer, mas o Senhor, né? Aqui ele vai inverter essa ordem, ele começa com o Senhor. O Senhor tem feito isso, o Senhor é essa rocha, o Senhor... e depois ele vai começar a falar sobre as lutas, sobre as angústias, sobre as pessoas que estão lhe cercando, desejando o seu mal. Mas eu acho muito interessante a inversão na ordem nesse salmo, porque Davi nesse salmo reconhece que tudo começa com o Senhor. A nossa fé, a nossa jornada, para encararmos essa vida difícil, temos que esperar no Senhor. E Ele não apenas nos ouvirá, não apenas nos livrará, mas Ele nos dará um novo cântico. Ele renovará o nosso coração, o nosso interior. Quarto e último princípio para o nosso tempo aqui. Espere no Senhor e Ele lhe tornará uma testemunha. Sempre que Deus age, quando Deus faz alguma obra, o resultado deve ser a glória dEle. Então, quando nós passamos por alguma luta, quando nós passamos por alguma experiência e Deus chega e age, o resultado deve ser que nós vamos contar esses feitos aos outros, né? Nós encontramos isso tanto no versículo 3 quanto no 4. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Aí continuando, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vê aqui a declaração de louvor e de agradecimento de Davi, reconhecendo que os feitos do Senhor são mais do que a gente pode declarar. Eu acho que muitas vezes nós temos uma certa cegueira para tudo que Deus está fazendo em nossas vidas e ao nosso redor. O alvo, o objetivo em tudo é de que rendamos glória a Deus, para que as pessoas possam ver, temer, confiar e também louvar a Deus. Então, quando Deus age em nossas vidas, o resultado deve ser a glória de Deus. O resultado deve sempre ser testemunho, deve sempre ser não o que eu alcancei ou o que eu tenho feito, mas olha o que Deus fez, olha como Ele agiu, olha como Ele fortaleceu. Então, o nosso objetivo é sempre apontar de volta para Deus, né? João Calvino costumava usar a ilustração de um espelho, que nós somos espelhos que refletem a glória de Deus para as pessoas ao nosso redor. Então, tendo em mente isso, nós podemos orar e ver na oração a oportunidade de esperar no Senhor. Podemos esperar nele e Ele nos ouvirá. Esperar nele e Ele nos livrará. Esperar nele e Ele nos dará um novo cântico. Esperar nele e Ele nos tornará testemunhas da glória dele para as pessoas ao nosso redor.